A história judaica do apóstolo Paulo. Isso mesmo, nós vamos fazer uma análise nesse vídeo, onde nós vamos traçar a vida, alguns acontecimentos da vida do apóstolo Paulo, e nós vamos pegar tudo isso e nós vamos trazer, olha aqui, ó, para o contexto judaico, para o contexto de Israel, não é para o contexto da bandeira, né? Para o contexto de Israel, para o contexto judaico. O apóstolo Paulo, ele foi muito importante, obviamente, no Segundo Testamento. E quando eu digo Segundo Testamento, eu quero dizer Novo Testamento. O judeu não chama a Bíblia de Velho Testamento e Novo Testamento. Nós temos a visão de Primeiro Testamento, que é o testamento primordial, a Torá, os profetas, os escritos, e o Segundo Testamento, onde há quem acredita, quem crê em Jesus como Messias, como também um testamento que atesta a fidelidade do primeiro. Então nós falamos Primeiro e Segundo Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele está inserido no Segundo Testamento. Mas o que eu quero trazer aqui para você é realmente, olha só, a visão, a história judaica do apóstolo Paulo. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar também. Será que Deus troca o nome do apóstolo Paulo? E aquela questão de Saulo, de Paulo? E eu vou te dar mais algumas, vamos dizer, algumas complicações, algumas problemáticas sobre o seu nome, tá? E obviamente eu vou dar a problemática, mas também eu vou dar aqui a resolução de tudo. Então assim, esse aqui vai ser um estudo excelente, maravilhoso. Eu tenho uma pauta aqui maravilhosa, que eu pesquisei, que eu averiguei, textos bíblicos. Então eu quero que você pegue uma Bíblia, atenção, pegue aí uma Bíblia. Primeiro eu quero que você sente na sua cadeira, que você pegue o seu fone, ou se você está ligando na televisão aí, tá me vendo grandão aí, muito bem. Preste atenção nisso aqui, assista até o final. Pegue uma Bíblia, pegue uma caneta e pegue o seu caderno de estudos que eu sempre falo aqui, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai aprender mesmo acerca da vida, da história judaica do apóstolo Paulo, tá? Eu poderia abrir esse vídeo com outros questionamentos, outras problemáticas, mas eu resolvi realmente falar sobre a história judaica do apóstolo Paulo. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno e também professor de cultura judaica. Eu tenho uma escola de hebraico, olha que logo linda aqui, ó. Escola de hebraico Yesod. Yesod significa fundamento, significa base, ok? Com alunos do Brasil e do mundo, graças a Deus. Eu estudei 2 anos em Jerusalém, Israel, e desde 2011 eu dou aulas, eu ministro aulas de hebraico de cultura judaica. Eu quero te convidar aqui, ó, a clicar no primeiro link para ser de fato meu aluno de hebraico, ter uma ótima, comprovada iniciação ao hebraico com um método israelense do conforto da sua casa. Mais de centenas de alunos já estão estudando o idioma hebraico, tá? Se você é meu aluno, se você está assistindo, coloca aqui grande, ó. Eu sou o aluno do professor Renato. Vamos ver. Eu sou o aluno do professor Renato. Vamos ver aqui quantos meus alunos assistem. Eu também quero pedir para você se inscrever aqui neste canal, porque nós estamos crescendo de forma considerável. Estou gostando muito da interação de vocês. E também quero que você dê o seu like. Eu preciso de likes para que este vídeo aqui, todo este trabalho que me dá, seja recompensado com mais e mais visualizações, ok? Então, muito obrigado por você estar aqui para aprender sobre a história, a vida judaica do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Paulo, ele nasce romano, certo? Paulo era romano, cidadão romano, porém judeu. E aqui cria uma problemática. Um judeu, uma problemática que às vezes as pessoas não entendem. Um judeu, ele pode nascer na Etiópia, um judeu pode nascer na China, um judeu pode nascer na França, um judeu pode nascer em Recife. Judeu é aquele que é de linhagem familiar.
os judeus que estão na diáspora, que mantêm as suas tradições, mantêm o seu sangue, certo? A premissa para você ser um judeu a primeira premissa para você ser um judeu é realmente nascer de mãe judia, tá? Pode nascer em Jericoacoara, é judeu, tá? Então Paulo era um judeu. Paulo, aos 8 dias de idade, na sua Brit Milá é a circuncisão, ele não recebe o nome de Paulo, ele não recebe o nome de Saulo. Ué, professor, mas como assim? Só tem Paulo e Saulo na Bíblia. Exatamente, na sua circuncisão, que é aquele ritual que é tirado o prepúcio da criança de 8 dias de idade, isso está na Bíblia, isso foi ordenado a Avraham Avinu, a Avraham, o nosso pai, Abraão, o nosso pai, ele recebe o seu nome. É ali que a criança, é ali que o menino judeu recebe o seu nome, certo? E ele recebe o nome de, você vai descobrir agora, de Shaul. Olha aqui, estou colocando na tela, escreva aí, você que sabe hebraico. Shaul, repita aí, Shaul. Então todos os irmãos judeus chamavam o apóstolo Paulo de Shaul, certo? Sendo um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano. Eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma experiência que não só eu, mas milhões de brasileiros passaram. O meu bisavô, ele veio da Itália, tá? E o nome do meu bisavô se chamava Francesco Sica. Francesco Sica. E adivinha só, ele era italiano. Ele veio para o Brasil em meados de 1900, certo? E ele veio para o Brasil e passou a se chamar Francisco Sica, ok? O que acontece com o nome do apóstolo Paulo é exatamente isso. Shaul é o nome original. O tradutor da Bíblia do Segundo Testamento, decide colocar, né, pela história, não que ele decide colocar, mas pela história, decide colocar como Saulo, certo? E, obviamente, depois, né, já estamos falando aí de 2000 anos atrás, nós temos aí a questão do latim. E depois, posteriormente, como Israel estava sob domínio romano, Jerusalém estava sob domínio romano, não só o apóstolo Shaul é dado um outro nome, porque olha só, abra em Atos capítulo 13, versículo 9. Olha aqui, Atos 13, 9. Eu falei para você pegar a sua Bíblia, porque você ia usar Atos 13, 9. Diz o seguinte, ó: todavia, Saulo, e aqui pode ser trocado por Shaul, que é o nome original, que também se chama Paulo. É aqui a questão, só isso aqui. Lembra que eu falei do meu bisavô? Francesco, que também se chama Francisco. Então, essa é a problemática resolvida. Só que aqui você aprendeu que o apóstolo Paulo, o nome judaico dele é Shaul. E a questão aqui é justamente que a curiosidade é que Shaul é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que é Saul. Então, veja bem, olha as possibilidades de nomes do apóstolo Paulo. São 4, vou colocar aqui na tela. Nós temos Shaul, que é o nome original. Nós temos Saul, que pode ser uma tentativa de transliteração ou tradução. Nós temos Saulo e nós temos o nome latim Paulo. Então são 4 possibilidades. O original é Shaul, tá? Mas ele é conhecido como Paulo porque vem do latim também. Então, olha a confusão que há acerca desse nome. Eu quero te dar um outro texto aqui, ó.
Atos 26:14. Atenção, Atos 26, essa aqui é para matar Paulo. Atos 26:14. Abra lá, Atos 26:14, eu vou colocar aqui na tela também. Olha só. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exatamente. Ele ouviu uma voz que dizia em hebraico. Então, aqui eu posso falar com certeza que esta língua hebraica não falava Saulo, e sim Shaul, Shaul. O interessante é que se você pegar, eu vou colocar aqui na tela, eu abri aqui o Segundo Testamento nesse texto 26:14, e eu vou colocar aqui para você exatamente esse é uma tradução do Segundo Testamento em hebraico, e aqui nós temos a palavra Shaul, Shaul. Você que sabe hebraico, é isso aqui que eu falei, tá? Mas o tradutor decidiu colocar Saulo, tá? Mas, mais uma vez, o nome original, o nome judaico do apóstolo Paulo é realmente Shaul, tá? O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, circuncidado ao 8º dia, ele ia na sinagoga, era um judeu ortodoxo, era um fariseu. Nós vamos falar sobre os fariseus depois, aqui mais pro final desse vídeo, tá? Vou falar um pouquinho sobre os fariseus. Então, assim, a vida do apóstolo Shaul, a vida do apóstolo Paulo era regada dos mandamentos da Torá. Esses mandamentos que nós temos hoje, isso aqui que nós carregamos, a Bíblia que nós carregamos. Então, o apóstolo Paulo, toda essa questão do nome do apóstolo Paulo, ela pode ser entendida pela questão geográfica e pela questão de que Israel se encontrava. Israel se encontrava sobre exílio ou domínio romano. Exílio não, domínio romano, que é onde nós víamos a história de Jesus, até antes de Jesus, enfim, domínio romano. Então, as línguas oficiais da época eram o hebraico, o grego e o aramaico, certo? Então, toda essa confusão do nome de Paulo pode ser entendida exatamente pela questão contextual que ele se encontrava, tá? Então, o seu nome era original Shaul, o apóstolo Shaul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Shaul também, que a tradução traz como Saul, mas a tradução resolveu colocar o nome do apóstolo Shaul como Saulo, e depois passou, não é que passou a ser Paulo, é que também se chamava Paulo. Eu dei o exemplo do Francesco, do meu bisavô, e também eu posso falar do doutor Shlomo Rizak, que foi o meu mentor em Israel. Shlomo. Provavelmente, se ele viesse morar aqui no Brasil há anos atrás, de Shlomo ele iria passar a se chamar Salomão. Então é isso. O versículo-chave aqui para entender é: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, ok? Mas todavia Shaul, que também se chamava Paulo. Aqui a gente tem que ver a questão etimológica, contextual e cultural que está inserida. Outro texto maravilhoso que eu quero passar para você, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. É aqui onde o apóstolo Shaul diz acerca da sua linhagem judaica. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, Filipenses, capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, olha aqui que eu falei para você, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. E aqui nós temos um outro ponto assim, que eu preciso falar nesse vídeo. Fariseu, a palavra fariseu aqui no caso. Essa palavra ela é
ela é mal interpretada, tá? Porque os fariseus, no caso, eles eram os ortodoxos de hoje, tá? Essa palavra, ela foi mal interpretada, ela foi mal usada, porque Jesus disse acerca da hipocrisia dos fariseus. Os fariseus sendo hipócritas, certo? Mas esta classe religiosa do segundo, há 2000 anos atrás, ela era a classe responsável pela toda a questão da lei de Moisés para os judeus, ou seja, da Torá para os judeus. O farisaísmo do primeiro século, há 2000 anos atrás, ele é entendido como a ortodoxia de hoje, os ortodoxos de hoje. Nós temos um cidadão maravilhoso que é o Gamaliel, tá? Mas nós falamos em hebraico Gamliel, que foi esse doutor da lei, certo? Que está em Atos 5:34, que está o seguinte, eu vou ler Atos 5:34, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo, tá? Então, os fariseus aqui no caso, eles eram pessoas que sabiam, que ensinavam a lei. A hipocrisia, gente, existe em todos os meios. Existem em todos os meios. Nenhum meio nós temos pessoas 100% boas. Nenhum meio. Tá? O farisaísmo, ele é mal interpretado por causa dessas palavras de Jesus, que falou contra alguns dos fariseus, desse grupinho que realmente eram hipócritas. Mas dentro do meu curso de cultura judaica, eu tenho uma aula exatamente sobre religiosidade judaica. Não há tempo para explicar aqui sobre o farisaísmo, mas entenda que o farisaísmo era realmente a ortodoxia, aquelas pessoas que seguiam à risca o que estava na Torá do Eterno. E isso é uma coisa ótima, é uma coisa muito, muito, muito boa. Seguir à risca aquilo que Deus nos manda. Para finalizar esse assunto, em contrapartida, os saduceus, esses sim eram homens realmente que não podia se confiar muito, ok? Mas aqui falando do apóstolo Paulo, eu queria te passar realmente este estudo, ficou um pouco longo aí, eu quero te agradecer muito por ter ficado até aqui, espero que você tenha entendido aí a origem e como nós saímos de Shaul para Paulo, Shaul, Saul, Saulo e Paulo, ok? Muito obrigado realmente por ter ficado até aqui. Quero que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí, deixe o seu like, se inscreva neste canal e que você possa realmente aprender mais e mais a santa palavra da verdade, à luz da cultura judaica. Então, shalom, shalom, ulehi traot.